Fala fera, e aí? Eu sou o James e nessa videoaula nós vamos aprender a inserir dados em uma tabela no SQL. Eu já estou com o champ executando aqui, tá? O MySQL, e vamos utilizar aqui o MySQL Workbench. Lembrando, sempre utilize o comando use, tá? Antes de começar a trabalhar. Então, no meu caso é use escola, para selecionar qual banco você vai trabalhar. No caso, eu vou utilizar o banco escola mesmo. Se eu fosse utilizar outro banco, é só colocar o nome dele, beleza? Aqui eu já executei, então não vou executar de novo. Vamos já direto aprender a inserir valores na nossa tabela. No meu caso, eu vou inserir na tabela professores. Ela tem os campos código, nome, data de nascimento e disciplina. Para isso, a gente vai usar um comando chamado insert, tá? De inserir. Estou inserindo aonde? Into, insert into, e aí o nome da tabela, no caso, a tabela professores. E agora os valores que eu quero inserir. Então a gente tem que digitar values, abre parêntese, vou dar um enter aqui, mas se você quiser você pode continuar na mesma linha. E aqui dentro, depois do parêntese eu vou dar um ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou colocar os valores, tá? Do jeito que eu estou inserindo aqui, a gente tem que inserir os valores na mesma ordem que foram criadas as colunas. Então, a gente tem que inserir primeiro o código, nome, data de nascimento e depois disciplina. Então, a primeira coisa que eu tenho que inserir é o código, tá? O código, ele é do tipo inteiro. Na aula passada nós criamos, né, a tabela, eu vou deixar até aqui. Quando eu criei a tabela, eu deixei o código como um tipo inteiro. Então, como ele é inteiro, eu posso colocar apenas o número 1. Eu não preciso colocar apóstrofe, tá? É só colocar o número mesmo. Então você vai começar com o número 1 mesmo. Espaço. Agora o nome. Quando é nome, aí sim eu tenho que colocar um apóstrofe, tá? E o nome do professor. Então pode ser, por exemplo, a Roberta Lopes. Data de nascimento. Quando é date, a gente começa sempre pelo ano, tá? Então vamos supor que ela nasceu em 1988. Ela é do mês de maio e ela nasceu no dia 20. Beleza? Então, quando é data, você sempre começa pelo ano, o mês e depois o dia, ok? Vírgula e por último, a disciplina que ela vai lecionar. Então, por exemplo, a Roberta pode ser matemática. Opa, eu fechei parêntese, mas já está fechado ali embaixo, então não precisa. Então é só isso que a gente precisa para inserir valores aqui na tabela professores, tá? O código, o nome do professor, a data de nascimento e a disciplina. Vou executar aqui. Beleza. Agora a gente vai ver outras coisas, tá? Por exemplo, lembra que na aula passada eu disse que o código ele é um auto-incremento? Ou seja, o próprio banco de dados vai incrementar para mim o código. Então eu não preciso ficar me preocupando com isso. Não preciso ficar me preocupando em saber qual código eu tenho que colocar. Então eu vou copiar aqui de novo. Dessa vez eu não vou me preocupar com o código. Então eu não vou inserir o código. O próprio banco de dados vai inserir para mim. Mas eu tenho que informar para ele que eu não vou colocar o código. Como é que eu faço isso? Aqui no Insert into professores, depois do nome da tabela, a gente vai dar um espaço, vou abrir um parêntese e aqui dentro eu vou colocar os campos que eu quero inserir. Então, como eu disse, eu não vou colocar o código. Eu vou colocar o nome, a data de nascimento e a disciplina. Eu vou inserir apenas esses três campos. Então eu tenho que informar para ele que eu vou inserir apenas esses três campos. E aqui embaixo eu tenho que inserir nessa mesma ordem que eu coloquei aqui embaixo. Então eu vou tirar aqui o código e vou colocar apenas o nome, a data de nascimento e a disciplina. Então o nome pode ser a Felícia. Então o nome pode ser, por exemplo, Felícia Alves. Vamos executar, Ctrl Enter. Beleza, executou. Então ele inseriu a Roberta com o código 1 e inseriu a Felícia, teoricamente, com o código 2. Mas como é que eu faço para verificar isso? A gente vai dar um select na tabela professores. A gente vai visualizar a tabela professores. Então para isso, vou dar um Enter aqui. A gente vai usar o comando select. E agora, quais campos eu quero que ele me mostre? No caso, eu quero que ele me mostre todos os campos, os 4 campos. Então, para isso, é só eu colocar um asterisco. Eu não preciso colocar o nome de cada campo. Então, asterisco from, ou seja, selecione tudo da tabela, né? Qual tabela? Professores. Ponto e vírgula. Então, selecione tudo da tabela professores. Só isso. Vou executar.
E ele mostrou aqui para mim todo o conteúdo da tabela professores. No caso, são só 2 registros, né? Vejam que ele inseriu a Roberta no código 1 e a Felícia no código 2. Lembrando que eu não precisei inserir o código, o próprio banco de dados inseriu para mim. Ok? Agora, só para finalizar, eu vou inserir mais um professor. Ele vai ser o Alberto. Ele é de 98. Só que eu não sei ainda qual disciplina ele vai lecionar, então eu vou deixar em branco. Eu não vou colocar a disciplina dele. Então eu vou tirar aqui a disciplina e vou executar apenas com o nome e a data de nascimento, tá? Vamos ver se vai inserir. Beleza, deu verdinho aqui, inseriu. Por que ele inseriu? Porque vejam que disciplina não é um campo obrigatório, tá? Eu não coloquei aqui not null. Os únicos campos obrigatórios são o código e o nome. Se eu quisesse, eu poderia colocar apenas o código e o nome. O data de nascimento e a disciplina são opcionais. Então vamos dar um select de novo. Ok, agora apareceu os 3 campos e notem que a disciplina está nula, tá? Não tem nada na disciplina. Então espero que vocês tenham entendido. Te vejo na próxima aula. Até mais!